Estamos de volta aqui pela TV Band Vale com o Band Eleições. Hoje recebendo aqui no estúdio o jornalista Marcelo Spanha e pela internet está com a gente a publicitária Zilmar Fernandes. O Band Eleições é apresentado simultaneamente pela TV Band Vale no portal bandvale.com, onde ele fica disponível para reapresentações. Marcelo, eu queria ouvi-lo agora sobre as escolhas de última hora. A gente teve vários casos na região dos vices serem escolhidos na última hora em São José, em Taubaté. A gente teve o vice do Anderson sendo anunciado na convenção, o atual prefeito que tenta a reeleição em São José. A gente teve a vice do candidato à reeleição de Taubaté, José Saldi, também sendo definida no dia. Um nome que tinha sido ventilado e escolhido uma semana antes, saiu faltando um dia para começar, para a convenção, foi mudado. E a gente teve vice escolhido depois da convenção. Caso da Márcia, do PL, na cidade de Taubaté. A convenção aclamou o nome dela como candidata a prefeito e o vice só foi divulgado uma semana depois, que é o Mostarda. Como é que você vê essa indefinição e esses nomes apresentados para o eleitor em cima da hora? Olha, Cláudia, a Zilmar acabou de falar de estratégia tudo numa eleição, né? E acho que esse é um erro estratégico gigantesco, né? Vamos partir do princípio de que o voto é uma decisão emocional. Por mais que a gente faça plano de governo, que a gente tente apresentar propostas, soluções para a cidade, no fim das contas, os estudos mostram para a gente que a pessoa acaba votando ou não votando em você se ela gosta de você. Então o eleitor precisa gostar de você e com a sua cara, para falar português claro. Sim. Só que antes dele gostar do candidato, ele precisa conhecer. Como é que eu vou apresentar isso em cima do laço para daí conhecer e depois que conhecer passar a gostar? Então assim, o período já é tão curto, tão mínimo, e a gente já disse no bloco anterior que foi tão mal aproveitado. E ainda assim, quando eu vou ter esse momento de mídia, porque foram lá todas as TVs da região, né? Inclusive a Band, cobrir essa convenção dos candidatos. E chega lá e não tenho nem vice. Para mim, é um erro estratégico de comunicação gravíssimo, né? Que pode passar várias mensagens, como de desorganização, falta de opção, dúvida, incerteza. Acho que é um erro, se a gente for analisar pelo campo da estratégia de comunicação, muito grave. Zilmar, a gente vê os vices cada vez com mais importância, governando, seja o país, prefeituras importantes, governos estaduais, e parece que nesse momento de escolha muitos não deram atenção. Você entende também como um erro estratégico ou antigamente o vice somava aos votos do candidato principal? Hoje ele não tem mais esse peso? Como é que você vê isso? Bem, o vice, ele precisa, para ser um bom vice, ele precisa somar os votos do candidato. Ou ele soma voto, ou ele soma poder político, e aí eu acho que é um pouco a demora dessas decisões, é um pouco em função das negociações e discussões políticas em forma da coligação, né? Então, você tem um prefeito, tem uma coligação lá com X partidos e tem uns 2 ou 3 que querem colocar o vice. Então, normalmente você demora porque você fica escolhendo tanto e que não acha aquele vice ideal, por exemplo, é um homem, nós queremos uma mulher, nós queremos uma médica, porque queremos dar o sinal de que a saúde é mais importante. Mas as negociações políticas é que estão pautando, sim, como sempre pautaram, a escolha do vice. Eu acho que o vice deve ser escolhido até a convenção, porque é ali que você também dá uma grande visibilidade do conjunto, da dupla, da coligação, né? Escolher depois, eu acho que não é bom, mas se você até a convenção tem briga, confusão, de decisão nesse grupo político, pode ser escolhido uma semana depois, mas já perdeu aí uma semana de divulgação desse vice para ele configurar um volume de votos a mais, um volume de apoio políticos ou mais, né? Então, eu acho que até a convenção, eu acho que está ok. Depois da convenção, eu acho que realmente é um erro de organização da campanha propriamente dita, né? Zilmar, agora uma questão importante. A campanha começa para valer na sexta-feira, 45 dias. Mudou a estratégia? É o bloco inteiro na rua desde o primeiro dia? Ou ainda vale a pena guardar algumas cartas na manga para a última semana de campanha? Com a sua experiência, o que você espera desses 45 dias de campanha?
Olha, eu digo para todos os meus candidatos, tá? Inclusive aqueles que estão em primeiro lugar hoje nas pesquisas. Olha, 6 de outubro está ali, faltam pouquíssimos dias. Então, dia 16, às 0h01, você pode anunciar, pedir voto, ir para a rua, fazer campanha na rua, porque a televisão só vai começar dia 30, né? Então, você tem aí pelo menos 14 dias para você botar o bloco inteiro na rua. Eu costumo orientar que no dia 16 faça uma big e enorme lançamento da sua campanha, com tudo que você pode fazer, e aí se espalhe pela cidade, conversando, falando, convencendo, argumentando para as pessoas, porque você é o melhor para ser escolhido como prefeito de sua cidade. Então, a minha resposta é: não espere um minuto sequer. Ponha todo o bloco na rua. Agora, tem um detalhe. Tem alguns candidatos que estão muito na frente e eles acham que, se eles ficarem retraídos, eles vão ter menos problemas. Engano deles. Eles têm que sair com uma campanha estrategicamente pensada para isso. Sem ataque, sem confusão, só no amor, no seu nome, na sua reputação. Porque se eles ficarem escondidos, os adversários e a oposição poderá passar por cima deles, tá? Ou seja, o tempo é curto para a campanha, mas tudo pode mudar. Um erro de estratégia pode custar a eleição, certo, Zilmar? Perfeito. Quem ficar quietinho aí, os adversários, eu vou recomendar que passe o trator por cima. Tá aí, ó, uma dica importante para todo mundo que está acompanhando do que se fazer na eleição. A campanha começa para valer dia 16. Eu queria aqui agradecer a Zilmar Fernandes, que é publicitária, que gentilmente atendeu o nosso pedido para falar um pouco dessas mudanças de prazo, das campanhas que estão começando e como os candidatos devem se posicionar. Obrigado pela presença aqui no nosso Band de Eleições, Zilmar. Um prazer imenso recebê-la. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você e conte sempre comigo quando quiser falar sobre eleições, ou sobre comunicação, ou sobre publicidade. Estou às ordens, viu, Nicoline? Um grande abraço a todos, a Marcelo e a todo o pessoal aí do Vale. Muito obrigado. Obrigado a Zilmar Fernandes, publicitária, que gentilmente nos atendeu neste Band Eleições. Eu vou continuar com o Marcelo Espanha aqui, porque o Marcelo Espanha lançou hoje, exatamente hoje, na segunda-feira, dia 12, esse livro aqui, ó, A Importância dos Treinamentos de Comunicação para Servidores. Tá? Vou colocar aqui, ó, o pessoal vai mostrar para você aí em casa. Marcelo, treinamento de comunicação para servidores. O prefeito ganha eleição, o prefeito faz a campanha, mas quem atende o povo é o servidor municipal das prefeituras. Quando é que você identificou que era preciso treinar a comunicação dessas pessoas? Pô, Cláudio, você já na pergunta já deu a resposta, né? Agora na eleição, a gente está falando disso, muitos prefeitos procuram o Media Training, porque precisam enfrentar aqui o Nicolini numa entrevista, precisam enfrentar os adversários num debate, não é fácil. Mas depois que ele ganha a eleição, ele precisa administrar, precisa estar no gabinete, ele não pode mais estar na praça, na rua, no mercadão. E no fim das contas, quem vai atender o cidadão, especialmente o que mais precisa, o mais pobre, o que mais depende do serviço público? Não é o prefeito. Então quem atende o doente na porta da UBS não é o secretário de saúde, é a recepcionista, é o enfermeiro, é o auxiliar de enfermagem. Quem atende o pai de aluno lá na porta da escola não é o secretário de educação, né? É o inspetor de aluno ou a coordenadora da escola. E a gente tem uma cultura no Brasil falando assim, mas o servidor é acomodado, né? Ele passou no concurso lá, não pode ser mandado embora. E eu falo, bom, como é que a gente rebate essa cultura? Perguntando para o gestor, mas você prepara esse servidor para fazer diferente? Você dá a ele ferramentas para ele atender melhor, ser mais gentil, ser mais educado? A gente provou na pesquisa que não. As prefeituras não investem nesse treinamento humanizado. Então o livro fala um pouquinho disso aí. Esse livro é um recorte, é um trabalho que você fez do seu mestrado, é isso? Isso, um mestrado em Planejamento e Desenvolvimento, com ênfase em comunicação. E ele traz uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa de um trabalho que foi feito em Caraguatatuba, com 325 servidores. E aí os números estão no livro, são muito bacanas, mostrando que mais de 90% dos servidores pararam de brigar e arrumar confusão com o cidadão, pararam de ter confusão entre eles, né, entre os próprios servidores, no time interno.
Então, eu acho que a gente sempre teve esse lado intuitivo que seria muito bom treinar, mas aí quando vem uma pesquisa quant, uma pesquisa quali, nos dá a certeza de que funciona. E hoje as prefeituras gastam muito pouco com os servidores nesse sentido, né? Porque assim, é diferente comprar uma máquina nova para o DOP trabalhar, um software novo para ser usado na saúde ou no administrativo da prefeitura, no setor de arrecadação ou coisa assim. Mas é o treinamento pessoal que falta, né? Eu posso falar isso porque eu pesquisei isso nos portais de transparência de todo o Brasil e gasta-se muito menos que 1% do orçamento com treinamento do servidor. E a gente fala que o servidor atende mal, menos de 1% do orçamento nisso. E os treinamentos que são dados são os que a gente chama de ferramentais. Ensinar o servidor a mexer com uma máquina, com um software, nunca é para o desenvolvimento humano. Então, assim, a gente cobra muito o servidor, mas não dá essa ferramenta para ele. Eu vou te contar rapidinho uma história que eu contei no lançamento agora há pouco, de um treinamento que eu estava fazendo em Ubatuba, aqui no Litoral Norte, e veio uma senhora no dia da aposentadoria dela. Ela falou, olha, ela era merendeira, e ela muito emocionada me falou assim, olha, por 35 anos eu servi cafezinho nos treinamentos das diretoras e nunca fui chamada. No último dia da minha carreira eu fui chamada para um treinamento. Ela toda emocionada falou, olha, não vai dar tempo de eu levar isso para a prefeitura, mas vou levar para minha casa. Então você imagina, Cláudio, 35 anos sem nenhum treinamento. Ou seja, ainda tem tempo de se fazer muita coisa. A importância dos treinamentos de comunicação para servidores. Marcelo Espanha você encontra nas melhores livrarias. Parabéns pelo lançamento, Marcelo. Obrigado. Fica a dica para você nesse finalzinho de Band Eleições. A gente fica por aqui. Eu queria agradecer a sua atenção e a sua audiência. Obrigado ao Marcelo Espanha que esteve comigo aqui no estúdio. Obrigado a Gilmar Fernandes, publicitário. O programa volta na próxima segunda-feira com novos convidados, outros assuntos e muita informação importante para você decidir o seu voto. Obrigado pela audiência, excelente semana, até o nosso próximo encontro.